Boa noite, galera. Bem-vindo ao aula 2 do curso que vai te ensinar a criar um robô CryptoTrader aí utilizando a API da Binance. Nessa aula a gente vai fazer uma aula um pouco mais prática. Vou estar mostrando aqui no código como que a gente conecta na API e a gente já vai listar todas as moedas da Binance que a gente vai fazer a negociação. No caso, esse robô aqui são as moedas pareadas com Bitcoin, que eu vou explicar no vídeo de hoje. E também já vai fazer a função que a gente viu no vídeo anterior do engolfamento de alta e vai salvar aqui no TXT as moedas que estão engolfando a alta, tá? Eu vou disponibilizar esse código no GitHub e vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download aqui desse código. Bom, vou começar explicando aqui o package.json. É muito simples, muito pequeno. As dependências que a gente precisa aqui é a async, precisa obviamente aqui da API da Binance, a API Node, o cron que a gente vai utilizar para fazer o job, né, o robô que vai executar a cada certo tempo aí, e o FS para a gente gravar os arquivos. Como por enquanto a gente ainda não vai fazer as ordens, a gente vai salvar em arquivos, tá? Você não precisa ainda ter conta na Binance, porque esses primeiros vídeos eu vou ensinar você conectar no cliente da Binance sem estar autenticado. As chamadas que a gente vai fazer por enquanto não precisa estar autenticado, portanto você não precisa ter conta na Binance. Depois, se você der um npm install, ele vai instalar essas bibliotecas aqui na pasta node modules, e no nosso arquivo index a gente vai precisar importar o pacote da Binance e criar um client aqui, conectando, como mostra na documentação. Se você não passa a API aqui e a secret, ele vai gerar um cliente para você que você pode utilizar, porém ele não está autenticado, então você não consegue fazer todas as chamadas, mas para as chamadas que eu vou ensinar no vídeo de hoje você já consegue estar fazendo dessa forma, tá bom? A gente vai definir ele para fazer a cada 1 minuto, tá? Então você vai precisar ter aqui, importar o pacote aqui do cron, tá? O arquivo do seu robô, como você vai chamar ele, aqui seria esse aqui, o Klaus Robô, perfeito? E aqui a gente vai fazer a primeira chamada nossa da API da Binance. Por que eu faço ela aqui fora do meu arquivo do robô? Esses dados que ele vai trazer aqui, nesse Exchange Info que eu vou explicar, não são dados que mudam toda hora. Ele contém todas as moedas que a Binance está negociando e algumas características dessas moedas. Então, para a gente não precisar ficar fazendo essa chamada toda vez, então a gente faz essa chamada uma vez, a gente passa o nosso client e a resposta dessa chamada, que são as informações das moedas que estão em negociações agora na API da Binance. Isso não costuma mudar, vai mudar uma vez por dia, e olhe lá, quando você entrar uma moeda ou sair uma moeda, então a gente não precisa ficar fazendo essa chamada, a gente faz e passa aqui para o nosso robô. O arquivo index é muito simples, ele simplesmente vai ficar executando essa função aqui do nosso robô getCoins a cada 1 minuto, passando para ele o client da Binance conectado, e já vai passar a resposta dos Exchange Info, tá? Que nada mais é que a lista de todas as moedas que estão em negociação com a Binance. Bom, vamos entrar aqui no nosso robô. O nosso robô, primeiramente, ele vai precisar ter só essa biblioteca aqui do FS para salvar os arquivos mesmo, por enquanto, porque a gente ainda não vai comprar, então a gente vai estar guardando nos arquivos essa biblioteca para a gente salvar, tá? Essa função store data, ela serve só simplesmente para salvar os resultados num arquivo usando o FS. A função checkFizHeadCandle, que a gente já viu na aula passada, que eu já demonstrei, e a função engolfando, que a gente explicou, que eu já expliquei na aula passada, certo? Bom, beleza, vamos começar do começo. Aqui o nosso robô, quando a gente está aqui no nosso index e chama ele vai entrar aqui no getCoins, perfeito? Primeira função que vai chamar o createCoins, tá? Como são muitas moedas que ele negocia, né? Tem mais de 300 moedas pareadas com Bitcoin ali na Binance para você negociar.
Então eu criei com promise, senão ele demora horrores para ficar fazendo chamada, espera uma chamada, faz outra, espera o retorno. Então no lugar disso a gente construiu o robô com promises, tá? Então verificando aqui a função create coins, a primeira função, o que que acontece? Eu pego daquele resultado da exchange info, lá da API da Binance, eu pego os símbolos desse resultado, tá? E eu vou fazer um filtro aqui para que somente eu quero as moedas que estão pareadas com Bitcoin, certo? Os pares do Bitcoin e que o status está para trading, que são, ou seja, moedas que eu posso fazer um trade nela e são pareadas com Bitcoin. Outras moedas eu não quero negociar. Isso é um critério que eu defini para o meu robô, tá? E todas os próximos critérios e funções são definidos em cima disso. Então, se você for utilizar aqui a minha lógica, meus algoritmos, você vai ter que negociar moedas pareadas com Bitcoin. Por que que eu fiz assim? Por que que o robô tem essa estratégia? Porque a estratégia desse robô busca as moedas que estão subindo mais que o Bitcoin para a gente poder aumentar a quantidade de Bitcoin que a gente tem na Binance. Então, a estratégia desse robô é acumular Bitcoin, ter um número cada vez maior de Bitcoin. Tá? Se você for seguir essa estratégia, tudo o que eu vou mostrar no robô para ter sentido os algoritmos são essas moedas que a gente vai negociar, tá? Mais para frente eu vou mostrar os outros critérios, você vai entender por que que a gente está fazendo dessa forma. Então, moedas pareadas com Bitcoin significam o quê? Que você vai comprar ela com o Bitcoin. Então eu tenho Bitcoin, compro ela com Bitcoin e depois se eu quero vender, eu vendo e eu vou receber o valor em Bitcoin. Depois se eu quero converter para dólar ou para reais, eu pego meu Bitcoin e converto depois. Mas o que o robô faz, você precisa ter o Bitcoin e ele vai ficar negociando as altcoins com o Bitcoin de modo a aumentar o seu número de Bitcoin. Então ele vai comprar com o Bitcoin, ele vai gastar o seu Bitcoin para comprar outra moeda porque ele está acreditando que essa moeda vai subir mais que o Bitcoin. Bom, então ele entrou aqui, depois que ele fez esse filtro das moedas que estão pareadas com o Bitcoin e que estão com status para fazer trading aqui, certo? Eu vou pegar essa lista e eu vou jogar ela num array de string simples, somente com o símbolo, certo? E estou salvando aqui só para mostrar para vocês no arquivo todas as moedas que o nosso robô está analisando para ver quais dessas estão engolfando a alta nesse momento, certo? Então, aqui está a nossa função promise. Aqui a gente vai chamar essa função passando a nossa lista de moedas, certo? E depois a retornar as promises. Para vocês verem aqui como está simples, vou passar aqui dentro dessa função. Ele vai fazer o famoso getCandles, o método que eu expliquei na aula passada, com um intervalo de 4 horas e o limite de 2, ou seja, eu só quero os dois últimos. Para saber se está engolfando, eu só preciso dos dois últimos candles, não preciso do histórico inteiro dos candles dessa moeda, mas se eu quiser eu posso passar aqui um intervalo maior, eu posso passar aqui um limite de até 500, é o limite máximo que a API da Binance aceita. Tá com esse nome getCandles menores aqui, mas é porque extraí essas funções aqui do meu robô original, então mais para frente vocês vão entender essa lógica aqui, porque está com esse nome. Então, o que a gente vai verificar aqui, né? Se esses candles estão engolfando, então eu vou dar um resolve na minha promise que comprou true, certo? Se não estiver engolfando, eu vou retornar o comprou false. Simples assim. Perfeito? E aqui, após chamar essa promise na nossa função aqui, eu vou filtrar as que estão compradas e vou salvar num arquivo aqui JSON, certo? Para a gente poder analisar quais ele compraria, né? Não que ele comprou, obviamente, a gente só está simulando aqui, então ele vai salvar para a gente conseguir ver quais eles compraria. Então vamos lá, vamos ligar o nosso robô para a gente ver acontecendo, tá? Sumir aqui o terminal.
Beleza, ele salvou a lista com todas e as moedas aqui que estão engolfando, que ele identificou, são essas, 6 moedas, 20,53. Se você entrar aí no dia sábado, dia 2 de julho, às 8h53, com essas moedas aqui, em qualquer plataforma aí, TradingView, e aplicar um filtro que eu ensinei na aula passada, que destaca os engulfing bullish, e se você colocar esse gráfico dos candles de 4 horas, você vai verificar que todas essas moedas aqui estão engolfando nesse momento. Ele mostra as não compradas, que foi o log que a gente colocou lá, 301, e comprada 6, certo? Então, vamos ver aqui. Essa aqui eu salvei como todas. São todas as moedas que o robô está analisando. Tá vendo? Olha, são muitas. Desde Ethereum até todas as moedas que entram aqui na plataforma. Tem 307 moedas. Todas essas aqui ele verificou. De todas essas, tem 6 agora estão engolfando em relação ao Bitcoin, certo? Está engolfando em relação ao Bitcoin agora. Vamos olhar aqui o nosso outro arquivo, esse compradas, que mostra todas as que foram compradas. Ele está aqui, as 6 moedas que ele compraria. Se você procurar aí um gráfico de 4 horas, de candles de 4 horas, essas moedas todas aqui, elas estão engolfando. Então, bom, muito interessante. Com isso aqui você já consegue, já dá um start para o seu robô, para você podendo ir aí fazendo testes e análises. Você pode inclusive colocar, no lugar de salvar só a moeda que está engolfando, você pode salvar o preço também e comparar depois se realmente subiu ou não. Você já pode começar a fazer brincadeiras aí com o seu robô, certo, galera? Bom, então espero que vocês baixem aí o código do GitHub, testem o robô, liguem, façam aí os testes e depois escreve aqui no comentário o que vocês acharam, se conseguiu ligar, se tiver alguma dúvida, não conseguiu, pergunta que eu vou tentar ajudar. Se você conseguiu, botou para rodar, me fala aí se deu certo, o que você achou. Comenta aqui no canal, nos comentários, para a gente poder estar melhorando o curso aí. E é isso então, pessoal, muito obrigado, até a próxima aula, boa noite.